Primeira realidade que você precisa entender é que esse processo não é uma ação punitiva de um Deus irado com você, mas diz respeito a um processo culposo, autopunitivo, que a maioria das vezes inconscientemente você desenvolve. De outro lado, eu preciso me abrir para a grande boa nova do Evangelho que diz que em Cristo, na cruz, Gálatas 3, fala que Jesus absorveu em si mesmo a maldição de todos nós. Ele levou sobre si a culpa, o juízo, a condenação, tudo aquilo que você e eu e a nossa família como um todo merecia como punição. A cruz é essa declaração pública de Deus para todos sempre de que em Cristo toda maldição foi quebrada. Toda culpa foi removida. Cristo se tornou pecado no meu e no seu lugar e levou sobre si a punição que eu e você merecíamos. Ele levou de uma vez por todas. E quando ele dá um brado na cruz, João 19:30, e ele diz, está consumado, tetelestai. É esse brado eterno que ecoou na história de que de uma vez por todas, ele levou sobre si os karmas de todos nós, os juízos de todos nós, os infernos meus e seus, todos de uma vez por todas, presente, passado e futuro, ele absorveu em si mesmo, removendo a culpa, o pecado, o juízo, as maldições, as punições, as condenações, ele leva sobre si. Ele leva sobre si de uma vez por todas. E se de um lado eu entendo que esses processos adoecidos que muitas vezes a gente perpetua na nossa família e vê esses ciclos continuarem, são essas produções culposas do inconsciente, como medo, culpa, temor, angústia, vergonha. Eu preciso entender que isso acabou. Eu posso receber pela fé esse perdão absoluto. Essa pacificação, essa certeza de que tudo que era contra mim, todo padrão adoecido meu e da minha família, ele leva sobre ele, eu posso receber pela fé e compreender que tudo que era negativo, maldição, doença, enfermidade, iniquidade, ele leva sobre si. E eu recebo do que era bom e verdadeiro e é real dele. Ele absorve a minha natureza culposa e ele transmite para mim a sua natureza divina. As minhas culpas foram removidas. Os meus juízos ele leva sobre ele. E quanto mais eu vou compreendendo esse processo, se o que me adoece, isso é muito importante você entender, se o que adoece a minha existência são esses processos na minha alma de temor, de culpa, de vergonha, de condenação, que tensiona a minha alma e produz todo tipo de neurose, de psicose, de rachadura na minha vida e que somatiza, adoecendo tudo à minha volta. Se o processo culposo desenvolve todas essas doenças, o processo de pacificação do meu ser, na graça de Deus que me alcançou, o efeito é o contrário. Quanto mais eu me vejo não mais debaixo da maldição e do juízo, mas debaixo da graça. Romanos 6, versículo 14, Paulo fala assim, porque vocês e o pecado não vos dominará. O pecado, a condenação, as maldições acabou sobre você. Ele explica o motivo, ele fala, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E quanto mais eu me sei debaixo da graça de Deus, livre de todo juízo, de toda condenação, reconciliado com Deus, podendo viver com essa confiança de que
tudo à minha volta não está mais contra mim, mas está em meu favor. E eu recebo como gratidão eterna, porque esse ciclo kármico foi quebrado sobre a minha vida. Eu sou esse ser que foi redimido. Eu fui comprado por Deus em Cristo, não somente de toda maldição, juízo e condenação, mas também para que eu entenda que esse processo quebra os ciclos que eu herdo, inclusive dos meus pais, dos meus antepassados, inclusive a maneira fútil de enxergar e interpretar a vida. Isso vai sendo quebrado dentro de mim, quanto mais o meu coração se sabe acolhido, amado, redimido, perdoado. Enquanto mais eu ouço essa voz ao meu respeito que diz: você está perdoado. Suas condenações foram sobre Cristo. O seu juízo já aconteceu. Você passou da morte para a vida. Você foi tirado do império das trevas e foi transportado para o reino do amor de Deus. E não vive mais debaixo de maldição. Você vive debaixo da soberania da graça, da abundante graça. E quanto mais eu vou compreendendo isso, e a minha alma, todo o meu ser vai descansando, essas tensões que me adoecem, que me afligem, que me neurotizam, que me fazem viver temendo, angustiado, aflito. Quanto mais eu me sei de Deus e confio nessa nova vida que eu sou dele, e o meu coração descansa, mas nessa confiança, quando eu sei que é tudo favor e merecido, que eu não mereço, e está tudo em mim, está perdoado, eu vou tendo a honestidade de perceber em mim e na minha família quais são esses ciclos doentes. Porque se esse processo veio vindo de vô, de tio, de pai, em mim, na graça de Deus, acabou. Porque eu fui acordado, eu fui vivificado. E isso significa que eu não vou ter sintomas, que eu não serei tentado, que a minha alma muitas vezes não ficará angustiada e principalmente que a minha psique, condicionada com essas culturas adoecidas que eu herdo da minha família, dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós, que esses processos, muitas vezes intensificados por traumas, por marcas, que eu não vou me sentir tentado, que eu não vou me sentir aflito, não. Mas uma vez que eu fui vivificado, que eu ressurgi em Cristo e me sei livre de todo juízo e condenação, livre de toda maldição, eu tenho em Cristo a honestidade de perceber em mim esses ciclos. Para que honestidade com esses condicionamentos que muitas vezes se perpetuaram sempre na minha família, na cultura que eu vivo, é a minha honestidade para que trata tudo com realidade e verdade, que fala, é isso. Esse é o padrão. Esse é o modo adoecido que sempre fizeram. Esse é o modo que sempre falaram. Esse é o padrão que sempre pensaram. Mas eu tenho, na graça de Deus, a coragem, uma vez que eu sei que tudo isso está perdoado, que tudo isso foi redimido, eu tenho a honestidade, na graça de Deus, de encarar aquilo. Olhar aquilo nos olhos e dar nome para aquilo e falar, esse é o padrão. Esse é o modo adoecido que todo mundo viveu e que comigo vai parar. Com os meus filhos isso será outra realidade, porque em Cristo, na minha vida, isso foi quebrado. Então, sem culpa, sem medo, sem vergonha, sem condenação, eu posso perceber aquilo em mim e falar, isso vai ter que parar. Se eu fui liberto disso pela graça de Deus,
Se eu estou debaixo da graça de Deus, eu não tenho por que negar essa realidade. Eu posso olhar na cara, dar nome a isso justamente para que, com realidade, com verdade, esse ciclo seja parado. E não apenas eu compreenda e entenda pelo Evangelho que eu fui redimido, comprado, perdoado, minhas maldições foram todas quebradas, eu estou debaixo da graça de Deus, acolhido para sempre, de maneira imerecida e de um favor incondicional. Eu posso agora, na luz de Deus, perceber esses processos, mas 1 Pedro fala algo que você vai ver muitas vezes em Paulo, a compreensão de que eu não apenas fui redimido, eu não apenas fui perdoado, eu não apenas fui justificado e o negativo foi removido, a maldição foi removida, o juízo foi removido. Pedro fala como boa nova do Evangelho para que esse ciclo e você viva um novo padrão de vida. Ele fala: creiam e entendam que vocês foram regenerados. Vocês nasceram de novo. Quem vocês eram, a antiga vida que vocês tinham, condicionada, escravizada, morreu em Cristo, foi crucificada com Ele. E hoje vocês não apenas nasceram de novo e receberam uma nova vida, se tornaram filhos de Deus, mas Pedro fala que nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. Passamos a ser habitados pela própria vida de Deus, pelo Espírito Santo, ungidos, conforme diz 1 João 2, a unção do Santo está sobre vós. Essa unção que quebra o jugo, que me dá poder, que me dá autoridade. E por que isso é tão importante você entender? Para que você entenda que esse processo, esses condicionamentos, esses ciclos viciosos e que muitas vezes ficam encalacrados na nossa alma, na nossa mente, no nosso modo de ser, às vezes não são tão simples de que isso deixe de ser uma prática no seu dia a dia. Espiritualmente você está perdoado, redimido, sem maldição sobre você. Mas o seu dia a dia ainda vive nesses ciclos de condicionamento psíquico, mental. E eu só quebro essa realidade quando eu me sei livre, quando eu me sei perdoado, absolvido de toda culpa, crendo que Cristo absorveu nele mesmo as minhas maldições, juízos e condenações, quando eu percebo com honestidade esses ciclos e não nego em mim, mas acima de tudo, eu lido com eles não na minha força, não na minha capacidade, não na minha... Eu entendo que eu não tenho o poder de me autocurar. O Evangelho não é uma proposta de autocura, de autossugestão, mas eu creio, à luz da boa nova de Cristo, da graça de Deus como verdade sobre mim, que eu não apenas fui perdoado, mas eu fui regenerado. Foi-me dado uma nova vida. Eu me tornei habitado pelo Espírito Santo, ungido pelo poder de Deus. Carrego em mim o poder da ressurreição e é nesse poder, é nessa unção que me foi dada, é nessa graça que hoje superabunda sobre mim, que eu sei e eu creio que eu tenho poder em Deus de decidir contra esses ciclos, de seguir um caminho não mais escravo desses ciclos adoecidos,